amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausente. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo, 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 amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo.
semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor. Siga caminho do Cristo, brilhe sua luz no interior. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz, a luz chama. Ela é o amor que emana de Jesus. Há de dizer, brilha a vossa luz. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz, a luz chama. Ela é o amor que emana de Jesus. Há de dizer, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Sua aura é tão iluminada como a cascata de luz. Seu caminho, uma verdadeira estrada que nos leva às pegadas de Jesus. De sorriso tranquilo e radiante, face macia como pétalas de flor. Nos olhos duas pedras de brilhantes, no coração a chama viva do amor. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção. Intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Aqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de ali, agradecendo ao irmão que não esquece dos pequenos que ficaram no Brasil. Bezerra de Menezes, nosso guia, recebe com carinho esta canção. Intercede sobre nós junto a Maria, e pedindo cada vez mais proteção. Aqui todos unidos numa prece, sobre o lindo azul do céu de abril, agradecendo
Senhor, és a luz que me guia, és o manto que cobre minhas noites mais frias, és a lua em meio à imensidão, és o sol em meu coração. Senhor, não me deixes sozinho quando eu escolher outro novo caminho. Me invade, me cubra, me traga a fé, meu Senhor, esteja onde estiver. Senhor, que eu seja instrumento que em cada momento me revele o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Senhor, que eu seja instrumento que em cada momento eu revele o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite, amigos, amigos de ideal. Boa noite àqueles que são simpáticos à doutrina espírita. E quero, nesses instantes, anunciar a live dessa noite, a nossa reflexão, que é intitulada O Porquê da Vida. E precisamente sobre
à luz do Evangelho que nós vamos refletir esta noite, para que possamos, na verdade, ter um entendimento maior da nossa vida. E mais, nós termos coragem, nós termos, dentro dos nossos objetivos, a certeza e a verdade. A certeza de que nós somos seres eternos e a verdade absoluta do Cristo. E o nosso irmão, amigo José Otávio, vem trazer para nós essa reflexão. E sempre nas nossas reflexões, nós buscamos a verdade do Cristo para que nós tenhamos uma vida em conformidade com a paz e que as nossas esperanças, elas possam a cada dia mais sobressair diante dos nossos desesperos, das nossas aflições. Meus queridos irmãos, convido-vos para que nesses instantes nós entremos em plena comunhão com Cristo, com nosso Pai, e juntamente à espiritualidade maior, que se encontra sobre a égide de Jesus, é que vamos orar, com a certeza de que muitas bênçãos estão sendo lançadas sobre nós, com a certeza de que nos lares de vocês, nesses instantes, as vibrações de paz e de amor irão permanecer. E de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais, é que oramos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou como elo de ligação de paz e de amor ao nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não os deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações, e livra-nos hoje sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma reflexão no dia de hoje. E para subsidiar esse tema, o qual escolhemos, o porquê da vida, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a leitura O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude
não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até o Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Pois bem, o nosso tema de hoje, o porquê da vida. E como disse aqui no Evangelho, na leitura O Homem no Mundo, os benfeitores amigos comentam que nós os invocamos, que nós os exortamos, não é? Que nós os chamamos, e eles estão sempre dispostos a nos auxiliar. E através desta disposição, através desses espíritos trabalhadores da seara do Cristo, hoje, e há mais ou menos 150 anos atrás, veio até nós esta doutrina bendita chamada o Espiritismo, cujo objetivo, como já dissemos aqui em outras oportunidades, é uma doutrina de preceitos morais, cujo objetivo é o aprimoramento moral do ser. Ser este que dizemos, o ser espiritual. Os benfeitores amigos nos deixam bem claro que a nossa vida é única. Temos, ou melhor, somos criados por Deus em espírito e temos as inúmeras oportunidades existenciais, ou seja, existências físicas em que, no processo de reencarnação, retornamos a um orbe como este, chamado Terra, que é uma das muitas moradas da casa de meu pai, para um processo de imersão, para um processo de aprendizado. Portanto, temos uma única vida, que é a vida espiritual. O benfeitor amigo Emmanuel nos diz que nós somos a somatória de todas as nossas existências. Portanto, o ser que existe hoje em um corpo físico, assim como eu, assim como todos nós que estão acompanhando esta live, somos, em espírito, a somatória de todas as nossas existências. Ou seja, uma única vida, com diversas existências físicas, com diversas oportunidades reencarnatórias, onde em cada uma delas, de acordo com a nossa moral, o nosso perfil, nós agimos para o bem ou para o mal. Muitos questionam, pois bem, se eu tenho uma única vida, sou a somatória de todas as minhas existências, por que, estando em um corpo físico, não consigo eu lembrar de quem fui, do que fiz, do que preciso melhorar? Na verdade, os benfeitores nos explicam, e é muito simples. Nós, se formos analisar, já temos muitas dificuldades em conduzir a nossa existência, nos nossos relacionamentos, as nossas dificuldades muitas vezes morais, intelectuais, familiares. Imaginem vocês se nós tivéssemos a lembrança de todas as nossas existências e principalmente dos fatos trágicos que viemos a cometer, das inimizades, dos processos de perseguição, dos momentos em que fomos perseguidos. Então a misericórdia divina, sendo bondosa, tendo a sabedoria, ela nos dá a oportunidade de termos o que chamamos do véu do esquecimento. Mas, em contrapartida, nessas existências em que vivenciamos as experiências físicas, Deus nos permite estar ao lado daqueles aos quais
precisamos conviver no dia a dia, para que, convivendo em sociedade, familiar, profissional, na rua, nós possamos nos auxiliar mutuamente. Aí está o porquê da vida. O nosso objetivo, como já dissemos aqui em outras oportunidades, autoiluminação. E Jesus Cristo nos disse isso há mais de 2000 anos atrás, quando ele, em uma de suas célebres frases, citou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Então todos nós que aqui nos encontramos nesse orbe e o resto da coletividade espiritual se encontra num estado de vida para que possa, através do esforço, do trabalho e do tempo, porque levará mais ou menos tempo de acordo com os nossos esforços, nos aprimorar e ir em direção a Deus. No Livro dos Espíritos, a pergunta 766, Kardec pergunta aos amigos espirituais: a vida em sociedade é da lei da natureza? E os espíritos amigos respondem: certamente que sim. Deus deu ao homem o poder da palavra e outras faculdades, não para que fosse usado de maneira inútil, e sim para que se relacione com seus semelhantes. Veja que interessante. Muitos de nós temos, principalmente nesse momento de pandemia, em que as nossas emoções, os nossos ânimos estão mais à flor da pele, a insegurança, o medo bate à porta de cada um, não é? Muitas pessoas com processos depressivos, ansiosos, tristes, alguns nos perguntando: por que eu existo? Para que a minha vida? Às vezes eu me acho inútil. E o que nós temos reforçado com os nossos irmãos, com os nossos companheiros, é justamente isso. Toda vida é importante. Não há inutilidade em uma vida. Todos nós temos um propósito. E o porquê da vida? O porquê da vida, como diz os amigos espirituais, fomos colocados aqui para conviver com pessoas de perfis diferentes. Não devemos chocar a ninguém. Então, quando nós pensamos assim: por que Deus me deu essa família? Por que eu passo por determinada situação? Por que muitas pessoas me perseguem? Por que eu tenho que cuidar de todo mundo? Por que todo mundo busca ajuda em mim? Que são perguntas que surgem na nossa mente. Alguns perguntam: por que esse vazio existencial? Por que essa tristeza? Por que essa depressão? Na verdade, nós temos que colocar na nossa mente a frase de Emmanuel: somos a somatória de todas as nossas existências. Então, o homem, a mulher de hoje e os efeitos de hoje têm causas no passado, ou até mesmo nessa própria existência. Nós estamos aqui para quê? Para nos burilar, para nos auto-iluminar. E só conseguiremos adquirir virtudes através do convívio social. No mesmo Livro dos Espíritos, na pergunta 767, Kardec pergunta aos amigos espirituais: ficar isolado, ficar insuflado, é contra a lei da natureza? E eles respondem: certamente que sim. O homem foi colocado ou criado para se relacionar em sociedade. Ele não detém todas as faculdades para se manter. Então, ele precisa se unir a outros, e cada um com as suas virtudes intelectuais, morais, produz de alguma forma algo para que em conjunto nós possamos nos sustentar mutuamente e progredir.
Um exemplo, nós estamos num período de pandemia. O que é a pandemia? Nós estamos passando por uma situação de enfermidade que tomou conta do mundo, um vírus. Se o homem vivesse isolado, o que seria de nós nesse momento? Cada um, com seu intelecto, com a sua capacidade, buscaria a solução do seu problema para si mesmo. Ao contrário que, estando em conjunto, em sociedade, aqueles que detêm o conhecimento da ciência, da saúde, combinando o seu conhecimento científico com as intuições espirituais, com o apoio de Deus misericordioso, através daqueles que conseguem levantar capitais, recursos financeiros, subsidiando essas pesquisas, conseguem criar vacinas, conseguem criar medicamentos para que nós venhamos a utilizar. Percebam o porquê da vida. Viver em sociedade para que cada um contribua com a sua condição, seja ela moral, seja ela intelectual, para que nós possamos progredir, para que nós possamos avançar e vencer as dificuldades. A prova disso, a nossa própria história. Se voltarmos na época do homem da caverna e olharmos o nosso dia a dia hoje, nós veremos o quanto o homem evoluiu intelectualmente. A tecnologia, o progresso para descobrir e criar coisas, a busca pela melhoria da saúde, pela manutenção da vida. Por quê? O homem sente a necessidade de viver mais, de aproveitar mais. E essas dificuldades, essas dores, essas epidemias, pandemias, convocam o homem a exercitar o intelecto. Isto falando no quesito intelectual, mas também nos convoca a exercitarmos a nossa moral. É um momento, como disse os benfeitores amigos aqui, não basta apenas exortá-los, não basta apenas convocá-los, pedir ajuda daqueles a quem chamamos de anjos de guarda ou espíritos protetores. Cada religião nomeia da forma que bem entende, mas além de pedirmos o apoio do mais alto, da espiritualidade e de Deus, é preciso que coloquemos sentido em nossas vidas, passando a entender que estamos aqui por um propósito divino. Deus é um Pai de amor que quer o bem dos seus filhos. Então, vamos entender um pouco do porquê da vida quando eu estou num ambiente familiar em que ali há desigualdades de pensamento, de emoções, desavenças, desequilíbrios. Nós estamos colocados ali por quê? Porque precisamos viver em sociedade, a família é uma sociedade, e para que cada um possa contribuir de acordo com as suas faculdades para o desenvolvimento, o progresso e a manutenção da vida, ou seja, a evolução. Portanto, aquele que é mais paciente, mais centrado, que tem uma capacidade de discernimento maior, serve de exemplo para aqueles que estão em desequilíbrio, porque os ajudarão através do seu comportamento, eles vivenciando essa experiência, para que aprendam que o equilíbrio, a serenidade e o amor podem vencer as dificuldades. E para aqueles que têm a serenidade, o bom ânimo e a esperança, renovar os seus votos, as suas virtudes, fortalecer o seu bom ânimo e a sua fé. Dizemos aí então que estamos em uma via de mão dupla, fortalecendo os laços, auxiliando uns aos outros. Seria o mesmo que aqueles que não têm comida recebem daqueles que têm condições financeiras para lhe dar uma cesta básica, algum alimento. O que há de aprendizado? O porquê da vida aí? Nós aprendemos a compartilhar quando temos em excesso
e a enxergar o outro, se colocando no lugar dele, a famosa empatia, e aqueles aos quais estão necessitados recebem, de acordo com a caridade de seus semelhantes, o auxílio para que suas vidas, as suas dores e suas dificuldades sejam mais amenas. Por isso, somos colocados em sociedade. Por isso, somos colocados com pessoas de perfis diferentes. E Jesus e a espiritualidade pede: não choqueis a ninguém. Este também é um dos porquês da vida. Nós estamos aqui para aprimorarmos-nos, para evoluir, para buscar um processo de maturidade individual. E é claro que a partir do momento em que cada um de nós adquire maturidade individual, nós aumentamos o número de pessoas com mais maturidade e a coletividade se beneficia disso. Já dissemos aqui em outras oportunidades e vamos reforçar. Estamos transitoriamente neste corpo físico que cada um de nós possui nesse momento. Então, estamos trabalhando, estamos vivendo em sociedade, no seio familiar, e as dificuldades que ali existem são necessárias para que o homem se esforce. Vejam bem, se cada um de nós não tivesse problemas ou financeiros, ou de saúde, ou familiares, que sentido teria a vida? Qual o esforço o homem faria em direção ao seu aprimoramento? Ou melhor, em direção a conhecer a verdade que liberta? Nenhum. Porque se não tenho problemas, se não tenho dificuldades, eu não precisaria de ninguém, eu não teria problema algum para exercitar a minha mente, para exercitar a minha moral. Por isso, e nós devemos entender que, segundo a classificação dos mundos, e a doutrina espírita nos diz isso, nós estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, somos seres adequados a esse planeta. Estamos provando ou expiando. Pois bem, e o mundo de provas e expiações é um local onde ainda existem espíritos que são iniciantes. Nós somos iniciantes, a nossa maturidade ainda não é desenvolvida, ainda somos apegados às questões materiais. E Leon Denis, em uma de suas obras, aproveitando para dizer que Leon Denis foi um dos precursores, dos continuadores da divulgação da doutrina espírita após o desencarne de Kardec, escreveu um livro muito interessante intitulado O Porquê da Vida. E lá ele diz o seguinte: o dia que o homem entender que cada um tem uma missão de se auto-aprimorar, de se auto-elevar, se desprender das questões materiais e enxergar a vida com mais profundidade, com mais amplitude, ele consegue elevar-se espiritualmente e ele passará a entender qual o verdadeiro sentido da vida, o porquê da vida, ou melhor, o porquê estamos aqui vivenciando essas experiências atuais. As enfermidades, as dificuldades, as dores, as provas individuais e coletivas. Portanto, meus irmãos, quando pensamentos como a minha vida é inútil, eu não sirvo para nada, eu não contribuo com ninguém, ninguém gosta de mim, vamos procurar, através dos nossos esforços, através da nossa força mental, através de buscarmos ajuda, porque Jesus disse: busca e acharás, batei-vos à porta e ela vos abrirá. E aqui estão os amigos espirituais, através do Evangelho, a nos orientar, a nos iluminar o caminho, a nos direcionar. Para quê?
para que possamos, através desse apoio, desse esclarecimento, saber bem viver a vida que nos é dada, uma dádiva divina. Porque muitos pensam que a vida é única, que quando morrermos tudo vai acabar. Vamos prestar bem atenção nisso. Deus permitiria que existissem corpos tão perfeitos que se regeneram, que se recuperam, que combatem vírus, bactérias diuturnamente, que se regenera ao dormir, que se recupera ao descansar. Ou seja, se nós aprofundarmos no corpo humano, essa indumentária física que nos é fornecida, nós entenderemos a perfeição deste aparelho. E veremos o quanto Deus nos ama, nos dando essa oportunidade de existirmos fisicamente. Somos espíritos? Sim. Estamos aqui inseridos num corpo físico, matriculados num processo de aprendizado. E a nossa vida deve ser vivida e bem vivida. Conviver com pessoas de perfis diferentes. É fácil? Não, meus irmãos. Se fosse, nós não estaríamos aqui, as pessoas já estariam regeneradas, tudo estaria melhor. Mas também não podemos usar a bengala, as desculpas. Eu não melhoro porque não me permitem melhorar. Eu erro porque todo mundo faz errado. Eu não fiz isso porque a minha esposa não deixa. Eu não faço isso porque meus filhos não permitem. Eu faço mal porque me fizeram mal. Nós temos que abandonar todas essas tábuas de salvação, todas essas bengalas mentais, para que possamos aproveitar melhor a nossa vida. Preocupando-nos com o futuro. Qual futuro? O futuro de retornarmos à pátria espiritual. Porque enquanto estamos aqui vivenciando essa experiência física, tudo nos é descortinado. A partir do momento em que retornamos ao mundo espiritual, as coisas se descortinam. E aí nós teremos o quê? A vivência, a visão das nossas existências, de quem fomos, dos momentos em que nos esforçamos para progredir, para avançar, para evoluir, mas também dos momentos em que ficamos estagnados, dos momentos em que porventura viemos a fazer mal ou prejudicar alguém. E é nesse momento que a consciência irá nos cobrar. E nós ficaremos com a seguinte sensação: fiz o que deveria ter feito, vamos para a próxima fase. Bom, não fiz o que deveria ter feito. O arrependimento e a consciência individual de cada um irá se cobrar. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na nossa ou na vossa consciência. Ou seja, nós somos sabedores do certo, do errado, do bem e do mal. Precisamos valorizar a vida e trabalhar em direção a este aprimoramento. Haverão dias difíceis? Sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo saber o caminho. Busque no Evangelho, busque na experiência de vida de alguém que venceu, de alguém que caminha todos os dias diante da dificuldade. Busque a aprender com Jesus. Quantas vezes o Cristo passou por situações que nós passamos na nossa vida dioturnamente, lógico, uma intensidade muito menor do que a que o Cristo viveu, e ele nos deu testemunho, ele nos deu exemplo de como vivenciar. Quando convivia com pessoas difíceis, usava de serenidade e amor.
Quando convivia com pessoas que não conversavam umas com as outras, quebrava paradigmas, usava de serenidade e de amor. Quando precisava chamar a atenção de alguém, era firme, objetivo, não bravo, não nervoso, não colérico, mas firme, sabendo que o certo é certo e o errado é errado. Então devemos viver a nossa vida pautada nisso. O coração deve ser brando e humilde, mas devemos ter postura firme para conosco e para com os outros, buscando o melhor caminho, pois afinal de contas Jesus nos ensina que a porta é estreita e passará um de cada vez. Não adianta atrelarmos a nossa felicidade ao outro, ao que o outro fez, ao que o outro faz, ou a nossa infelicidade a outrem. Portanto, para nós que muitas vezes nos encontramos tristes, abatidos, deprimidos, ansiosos, achando que a vida não tem sentido, a vida tem total sentido. Nós estamos mergulhados aqui, inseridos aqui com um propósito. Lembrando que somos criaturas divinas, homens e mulheres criados para a felicidade, para o aprimoramento moral. Então, onde quer que nós estejamos, que nós possamos pautar a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos pensamentos no bom ânimo, na alegria. Se não conseguimos, que peçamos ajuda aos nossos semelhantes, que façamos as nossas orações, que lutemos contra todo e qualquer mal que queira nos dominar, que venha a nos abater, que venha a diminuir a nossa autoestima, porque não devemos permitir de maneira alguma. Somos, como disse o Cristo, seres divinos. Podemos fazer o que ele faz e muito mais, mas para isso precisamos aprimorarmos-nos para que tarefas maiores nos sejam dadas no futuro. E aí nós vamos aprendendo, melhorando e nos tornamos, através da prática, homens e mulheres de bem, multiplicadores do ensinamento do Cristo. E a vida futura nos trará felicidade. Então, a experiência que vivemos hoje, por pior que ela seja, por mais dolorosa, por mais difícil, tenha a certeza que Deus lhe acompanha, que Deus vela por você, por todos nós, que Ele quer o nosso bem. E o sentido verdadeiro da vida é aprendizado. E coloquemos em nossas mentes, nós não seremos enfermos para sempre. Nós não sofreremos para sempre. Nós não ficaremos em embates e duelos para sempre. Chegará um momento em que nos aperfeiçoaremos. Cabe a cada um de nós escolher. Eu quero melhorar. De que maneira? Usando a gratidão, a oração, o esforço, o trabalho e o tempo que me é dado para procurar esta melhoria, ou esperar que a vida me traga as oportunidades, muitas vezes dolorosas, para que através da chibata, da dor, eu possa caminhar a passos largos. Então devemos colocar na balança esse tipo de pensamento. Porque Jesus nos diz, Deus é bom, Deus é misericordioso, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu é meu irmão, é minha mãe. Portanto, somos irmãos, somos uma coletividade universal, inseridos em planetas com graus de evolução diferenciados. E, sabedores de tudo isso, da vida futura, da única vida que é a espiritual e das oportunidades, pois somos espíritos milenares. Já tivemos existências diversas.
E se analisarmos profundamente o nosso subconsciente, através da meditação, através da reflexão, nós vamos encontrar nas nossas atitudes diárias os pontos de melhoria. Então, à medida que nós refletirmos, nós vamos pensar assim: poxa, eu não pensava ou não imaginava que eu não aceitava a opinião alheia. Poxa, eu comecei a perceber, depois que falaram comigo, ou depois que eu comecei a avaliar melhor o meu dia a dia, que eu não dava tanto valor na minha família. Poxa, eu estou analisando e pensando aqui, sou um ser extremamente materialista e o corpo físico acabará com a morte, os bens materiais se vão, passam de mão em mão, poder, fortuna, e o que será de mim no futuro? Então cai por terra essa visão de uma única existência, de que Deus teria o trabalho de nos permitir essa indumentária física tão perfeita, tão bela, tão complexa, para manter um ser durante 10 anos, 20 anos, 70 anos, para depois ele acabar, sumir, desaparecer. Cai por terra também este pensamento materialista de que se nada dá certo, se a vida não está boa, eu vou acabar com a minha vida, eu vou retirar a minha vida, porque todos os problemas acabarão. Não, pelo contrário. A partir do momento em que infringimos uma lei de Deus, que cometemos um ato contra nós próprios, malfazejo, nós estamos aumentando os nossos débitos espirituais. E se a vida continua, e se teremos novas existências, novas dificuldades, novas arestas deverão ser aparadas. Busquem nas obras de André Luiz, na vida no mundo espiritual, ação e reação, entre a terra e o céu, mensageiros, os missionários da luz, nosso lar, e vocês encontrarão nessas obras uma infinidade de informações que vão nos movimentar, que vão nos auxiliar a entender o porquê da vida. Então, meus irmãos, nenhuma vida é inútil, nós não estamos aqui a passeio, Deus nos ama, nos quer bem, e nós devemos procurar substituir os pensamentos negativos, procurar eliminar de nós essa estima que muitas vezes nós colocamos lá embaixo, a sensação de que não servimos para nada, para cultivar o amor, cultivar o bem, a gratidão, a oração e a esperança em dias melhores. Porque Deus estará sempre ao seu lado, juntamente com espíritos amigos, para lhe auxiliar a vencer o mundo através do bom ânimo e da tua fé, que moverá montanhas. Muita paz, muita luz, e que saibamos exercitar o bem e o amor, que é o porquê da vida de cada um de nós. Que assim seja. Amigos e irmãos, dando continuidade na live, nesse momento em que ouvimos essa reflexão e que nós tenhamos, a partir de agora, a consciência de uma vida melhor, porque nós devemos construir essa vida no nosso dia a dia. A cada noite, encerra-se a oportunidade do dia. E a cada amanhecer, logo após a alvorada, surge o dia claro, nos dando uma nova oportunidade. Então vamos viver o presente
como se fosse o nosso último dia aqui nesse orbe terreno. Vivendo da melhor maneira possível, aproveitando melhor o nosso tempo. E vamos, meus irmãos, aproveitando esse momento em que nós nos encontramos mais espiritualizados, depois de ouvir essa reflexão. Porque quando nós criamos um movimento na nossa vida, é sinal de progresso espiritual. Basta que tenhamos a vontade e o desejo de modificarmos. Basta que tenhamos a fé de que daqui a pouco a nossa vida estará melhor, porque vamos fazer agora no presente o melhor possível do nosso tempo. Vamos entrar na profunda comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, e com toda a espiritualidade amiga, rogar aos amigos espirituais os benefícios para o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, e que as nossas consciências estejam sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que nós tenhamos sempre a bondade em nossos corações. E que uma coisa que nós devemos ter, meus queridos irmãos, incessantemente deve fazer parte da nossa vida, é a compaixão e a empatia. Porque não vivemos nesse mundo sozinhos. Estamos acompanhados de espíritos desencarnados e com os nossos irmãos, que também se encontram nessa caminhada em busca do seu progresso espiritual. E quero, nesses instantes, pedir a Deus e a Jesus que conforte as famílias que tiveram que se separar de seus entes queridos na condição de seres desencarnados agora. Que o Senhor, seu Jesus, possa acalentar esses corações que se encontram em sofrimento pela perda de seus entes queridos. E vamos continuar com a fé de que nós reencontraremos um dia, porque assim nós nos juntamos amando uns aos outros e nada irá nos separar. Apenas por um momento. E esse momento é um momento na condição que nós encontramos. Alguns ainda na indumentária física e outros apenas em espírito. Te pedimos, Mestre Jesus, que leve até os lares, que leve até os hospitais, aos presídios, onde quer que se encontre uma alma padecendo, Senhor Jesus. O Senhor leve as suas benesses, o teu bálsamo curador, para curar as chagas físicas e espirituais. E recebendo nesses instantes cada um de nós, no plano espiritual, esses benefícios que irá energizar o nosso corpo físico e espiritual, que irá pulverizar sobre a terra esses benefícios, fazendo com que as nossas mentes possam permanecer nelas somente o bem e que os nossos corações a cada dia possam estar permeados desse amor de Jesus. Que em todos os ambientes, Mestre Jesus, todos os lugares, em cada canto dessa terra, possamos receber os seus benefícios, possamos receber a cura,
a cura não somente do corpo físico, mas a cura espiritual. Nós possamos despertar a cada dia. Despertar juntamente com o seu amor, Mestre Jesus. E enxergando diante de nós um horizonte da vida eterna, horizonte da paz, horizonte da alegria, do amor, horizonte da fraternidade. Mestre Jesus, te agradecemos de joelhos espiritualmente por tantas benesses lançadas sobre nós. E vamos encerrando essa atividade da noite, essa live, em que Jesus proporcionou a nós, através do seu Evangelho, essa grande reflexão. E vamos orar, com a certeza de que muitas bênçãos foram derramadas sobre nós, confirmando a promessa de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas nas tentações, e livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Com muita paz, e que Jesus nos cubra sempre com suas bênçãos. E fiquem todos com Deus, e que vocês tenham um bom final de semana. Muita paz a todos.